Hoje eu vim falar de um assunto polêmico, que são os vidros anti-ruído, vidros acústicos. Quando as pessoas começam a pesquisar sobre janelas e portas anti-ruído, elas começam a achar que o vidro é tudo. Então você coloca um vidro insulado, um vidro duplo, um vidro triplo, um vidro multilaminado e pronto, a janela virou acústica, virou anti-ruído. E não é bem assim, a janela não é formada só do vidro. E até entre as janelas acústicas tem uma dúvida aí, porque tem muitos consultores, muitas empresas que prometem, vão oferecendo vidros diferentes, vidro aeroporto, diversas composições de vidro e fazem as pessoas ficarem na dúvida mesmo, achando que quanto mais vidro, melhor isolante é aquela janela. Então a gente vai explicar um pouquinho nesse vídeo como que funciona. Primeira coisa, uma janela com vidro muito pesado, ela vai ter algumas complicações ao longo da sua vida útil. Então, por exemplo, uma janela ou porta de correr, ela desliza sobre trilhos, ela tem uma roldana ali. Essa roldana, com o tempo, ela pode quebrar. Se ela for uma janela ou porta de giro, ela tem uma dobradiça que pode ceder com o tempo também. Ou se for uma maxilhar, o braço dela também pode, com o tempo, quebrar. Então, a gente recebe muitos relatos de pessoas que compraram janela anti-ruído, funcionava bem, e depois de um tempo ela parou de funcionar. Porque muitas vezes cedeu, a folha cedeu e apareceu lá uma fresta em cima, então escapou todo o ruído por lá. E não bastasse isso, mesmo que a gente tenha os componentes adequados que vão aguentar o peso desse vidro, a janela e porta, elas são um conjunto. Então a esquadria, ela é um conjunto. Então não basta pensar no vidro, o vidro é uma parte grande dela, mas você também tem um perfil. Então esse perfil ali onde vai estar encaixado o vidro, o perfil do marco e da folha, qual que é o material dele? Qual que é a espessura dele? Se for fino, o ruído vai passar por lá também. Como que é o desenho dele? Essa folha, quando fechada, tem frestas. Então, o perfil é um ponto extremamente importante numa janela acústica. Além disso, a montagem e a instalação dessa janela ou porta. Então, essa peça instalada tem frestas. Se tiver fresta, o ruído vai vazar todo por lá, não importa o quanto você gastou no material. Então, é um conjunto. Você tem que garantir que tenha massa e também vedação desse conjunto. E essa peça tem que abrir e fechar com o tempo e manter esse isolamento ao longo do tempo. Além disso, falando sobre desempenho de vidro, você vai ter que entender melhor qual que é o tipo de ruído a ser isolado. Então, ele é um ruído que predomina baixa ou alta frequência ou média frequência. Qual que é o uso desse local? Então, o uso desse local, as pessoas vão dormir, é um quarto ou é uma sala? Ou ainda é um estúdio, é um uso profissional? Tudo isso tem que ser levado em consideração quando você for determinar qual produto vai ser instalado naquele local. E muitas vezes você tem um vidro extremamente pesado sendo direcionado para um ruído, por exemplo, de alta frequência. E daí você sobrecarrega o sistema daquela janela, quando você poderia ter um vidro diferente, um vidro mais barato, uma janela mais leve, bem vedadinha, vai durar mais e vai ter uma vida útil maior. Então, e você ainda vai economizar. Então, quando a gente está falando sobre especificar qual o melhor vidro, vai depender de uma série de coisas, O tipo de ruído, o local, o uso, a intensidade do ruído, a distância da fonte, tudo isso vai contribuir para a gente determinar qual que é o melhor produto. E falando de tipos de vidro, aqui eu peguei um corte, Então pensa assim, uma janela, em corte, só o vidro em corte. Esse aqui é um vidro duplo. Pra separarem, ele tem espessuras diferentes, existe um motivo para ele ter espessuras diferentes. Então esse aqui tem uma espessura, aqui tem outra. E eu tenho esse vidro aqui também, que esse aqui, algumas empresas vendem isso aqui como nônuplo, tá? Então, cada camadinha, ele considera como uma camada. Então, assim, o vidro laminado aqui, tem uma película entre eles, ele considera 3. Aqui mais 3, aqui mais 3. Então, esse é um vidro nônuplo. Quando você ouve falar em vidro nônuplo, você tem a impressão que vai ser muito mais que isso, Não é nem 2 vezes isso, Então, dá a impressão de duplo para nônuplo que tem uma baita diferença, mas tem uma jogadinha aí no meio.
Então, será que o nônuplo vai resolver tudo? Como que a gente faz, então, para saber qual que é o melhor vidro, qual que é a melhor janela para o meu caso? Procure empresas que forneçam o laudo. O que é o laudo? É feito um ensaio numa câmara acústica, então é um teste acústico e gera um laudo. Nesse laudo tem o isolamento global dessa janela, que é o RW, que é como se fosse uma média, né, do quanto que ela está isolando em decibéis. E você também tem o isolamento por faixa de frequência. Então, sabendo a frequência do ruído que você quer isolar, você consegue ver se aquela janela está atendendo naquela faixa de frequência que você precisa. Não necessariamente a que tem RW maior é a que atende melhor a faixa de frequência que você precisa isolar. Então, se você quer ajuda para especificar, a Atenuação tem consultores técnicos, eles vão te ajudar a entender melhor qual que é a situação do seu caso e te ajudar a especificar o melhor produto e o melhor vidro para resolver o seu caso. Não tem um melhor vidro que atende tudo. Existe a janela certa para o seu caso, para esse tipo de ruído a ser isolado, o local onde vai ser aplicado, as condições desse local. Então, se você tiver mais interesse, tiver dúvida aí qual produto é o ideal para você, pode acessar o nosso site, também pode mandar um WhatsApp ou ligar, né? Fazer uma ligação por telefone, tá bom? Obrigada e eu te vejo no próximo vídeo.